Você já parou para pensar no poder que reside na sua mente? Napoleon Hill, o grande pensador que entrevistou os titãs de sua época, de Henry Ford a Andrew Carnegie, descobriu que o sucesso não é um acidente. Não é algo que acontece com poucos sortudos. É o resultado de uma mentalidade deliberada, uma decisão consciente de agir como se o sucesso fosse o seu destino. Mas antes de nos aprofundarmos em como você pode adotar essa mentalidade, deixe-me contar algo que você talvez não saiba. Quando Napoleon Hill publicou Pense e Enriqueça, em 1937, ele não compartilhou apenas um livro. Ele compartilhou um mapa para desbloquear o potencial humano. Esse mapa, baseado em décadas de estudo, revelou que 98% das pessoas não alcançam seus sonhos porque nunca decidem, com absoluta certeza, que são capazes de alcançá-los. Imagine por um momento que a dúvida que você sente não é sua. Napoleon Hill insistiu que a dúvida não nasce conosco, não faz parte da nossa essência. Quando crianças, não questionávamos nossa capacidade de aprender a andar, de explorar o mundo ou de sonhar sem limites. Uma criança não para pensar se é digna de alcançar um objetivo. Ela simplesmente age. Mas com o tempo, o mundo nos ensina a duvidar. Ele nos diz para sermos cautelosos, que sonhar grande é arriscado, que o fracasso é algo a temer. Napoleon Hill, no entanto, nos desafia a desaprender essa dúvida. Ele acreditava que a mente humana é como um jardim. Se você não plantar sementes de fé e propósito, as ervas daninhas do medo e da insegurança crescerão por conta própria. E como começamos a cultivar esse jardim? Com uma decisão clara, um compromisso inabalável de agir como se você já fosse o homem ou a mulher que deveria ser. Vejamos um exemplo que Napoleon Hill estudou atentamente: Henry Ford. Quando Ford se propôs a criar um automóvel acessível para as massas, ele não tinha um diploma universitário, nem apoio financeiro avassalador. O que ele tinha era uma visão e uma determinação que não toleravam desculpas. Seus próprios engenheiros, homens com mais treinamento técnico do que ele, lhe disseram que era impossível construir um motor de 8 cilindros a partir de um único bloco. O que Ford fez? Ele não ficou sentado debatendo ou duvidando de si mesmo. De acordo com Napoleon Hill, Ford simplesmente respondeu: construa assim mesmo. Essa frase não era arrogância, era fé em ação. Era a mentalidade de um homem que havia decidido que sua visão era maior do que qualquer obstáculo. Toda vez que seus engenheiros voltavam com um fracasso, Ford repetia: construa assim mesmo. E eventualmente eles conseguiram. Aquele motor revolucionou a indústria automotiva não porque Ford tivesse todas as respostas, mas porque ele se recusou a deixar a dúvida ditar suas ações. Agora, pare um segundo e pense: quantas vezes você permitiu que a dúvida paralisasse seus sonhos? Napoleon Hill nos ensina que a dúvida é um hábito, não uma verdade. É algo que você aprendeu, algo que repetiu até se tornar parte da sua identidade. Mas aqui está a boa notícia: se a dúvida é aprendida, a fé também pode ser construída. E construir essa fé começa com um ato simples, mas poderoso: decidir quem você é. Napoleon Hill disse que o sucesso começa com um propósito definido. Não basta desejar algo, você deve decidir que irá alcançá-lo, independentemente das circunstâncias. Você deve agir como se já fosse a pessoa que alcançou esse objetivo. Tomemos outro exemplo dos estudos de Napoleon Hill. Thomas Edison, o homem que iluminou o mundo, enfrentou mais de 10.000 tentativas fracassadas antes de aperfeiçoar a lâmpada. 10.000. Imagine só. A maioria de nós desistiria depois de 10 tentativas ou talvez 100. Mas Edison, segundo Napoleon Hill, não via essas tentativas como fracassos. Ele disse: eu não falhei. Só encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Essa mentalidade não era apenas otimismo, era programação mental. Edison havia decidido quem era: um inventor que não pararia até que sua visão se tornasse realidade. Cada fracasso era apenas mais um passo em direção ao seu objetivo, porque sua identidade estava ancorada na ação, não em resultados imediatos. Então, como você aplica isso à sua vida? Napoleon Hill
nos dá uma ferramenta fundamental, a autossugestão. Autossugestão é a arte de falar com o seu subconsciente com convicção, repetindo afirmações que reforçam o seu propósito. Mas não se trata de repetir frases vazias ou genéricas. Trata-se de criar um mantra pessoal, algo que ressoe com a sua alma e que você declare com fogo no coração. Por exemplo, você poderia dizer: eu sou o criador do meu destino, ajo com decisão e não permito que a dúvida me impeça. Napoleon Hill insistia que essas palavras devem ser ditas em voz alta, com emoção, todos os dias. Por quê? Porque o seu subconsciente não raciocina. Ele simplesmente aceita o que você repete com força suficiente. Se você lhe der dúvida, ela a tornará realidade. Mas se você lhe der fé, propósito e ação, ela transformará a sua vida. Agora, quero que você faça algo. Pare um momento e diga em voz alta: não fui feito para duvidar, fui feito para vencer. Repita com mais força: não fui feito para questionar, fui feito para decidir. Sinta essas palavras ressoarem em seu peito. Napoleon Hill acreditava que o ato de falar em voz alta cria uma conexão direta com o seu subconsciente. É como programar um software. Cada repetição reforça o código da sua nova identidade. E quanto mais você repete, mais a voz da dúvida se esvai. Napoleon Hill não falou apenas em eliminar dúvidas. Ele também falou em construir uma identidade vencedora. Ele disse que a maioria das pessoas vive presa a uma identidade que nunca escolheu. Desde pequenos, absorvemos as opiniões dos outros, as limitações que nos impõem, os medos que nos transmitem. Mas os grandes, aqueles que estudaram com Napoleon Hill, como Andrew Carnegie, fizeram algo diferente. Decidiram quem seriam. Carnegie, um imigrante pobre que se tornou um dos homens mais ricos do mundo, não esperou pela permissão do mundo. De acordo com Napoleon Hill, Carnegie escrevia seu propósito principal todos os dias e o lia em voz alta, gravando-o em sua mente até que se tornasse realidade. Ele não se via como um mero trabalhador. Ele se via como um construtor de impérios. E essa decisão mudou tudo. Pense nisso. Quem você decidiu ser? Napoleon Hill nos desafia a não deixar que as circunstâncias definam nossa identidade. Não importa de onde você vem, o que você fez até agora, ou quantos erros você cometeu. O que importa é a decisão que você toma hoje. Declare quem você é. Escreva seu propósito em pedra, não em areia. Diga em voz alta: sou um homem de ação, não espero o momento perfeito, ajo agora. Repita isso todas as manhãs, como Carnegie fez, como Napoleon Hill ensinou, porque sua identidade não é descoberta, ela é decidida. Agora, vamos falar sobre algo que Napoleon Hill enfatizava constantemente: ação. Fé sem ação é apenas um desejo. Os grandes homens que Napoleon Hill estudou não apenas sonhavam, eles agiam. Veja Charles M. Schwab, um dos protegidos de Carnegie. Quando lhe foi oferecida a oportunidade de liderar a consolidação da indústria siderúrgica, ele não hesitou. Não pediu tempo para pensar ou formar um comitê para analisá-la. Ele disse sim e resolveu os detalhes ao longo do caminho. Napoleon Hill viu em Schwab um exemplo perfeito de tomada de decisão rápida e comprometimento total. Essa mentalidade de agir sem demora é o que separa os sonhadores dos realizadores. Mas o que acontece quando você enfrenta resistência? Porque você enfrentará. Napoleon Hill nos alerta que a dúvida não morre facilmente. É como uma erva, daninha que continua crescendo se você não a arrancar pela raiz. Quando sentir a dúvida tentando se infiltrar, quando ouvir aquela voz dizendo: você não é o suficiente, ou isso é muito difícil, lembre-se das palavras de Napoleon Hill. Todo homem tem o poder de controlar sua própria mente. Não negocie com a dúvida. Não raciocine com ela. Substitua-a pela ação. Diga: eu não ouço a dúvida, eu ouço o meu propósito. E então faça algo, qualquer coisa, que o aproxime do seu objetivo. Um pequeno passo é melhor do que ficar parado. Imagine Abraham Lincoln,
outro homem que Napoleon Hill admirava, por sua determinação. Durante a Guerra Civil, Lincoln enfrentou críticas ferozes, divisões dentro de seu próprio governo e o peso de uma nação fragmentada. Mas, segundo Napoleon Hill, Lincoln não se guiava por emoções ou opiniões alheias. Ele tinha um propósito claro: preservar a União e abolir a escravidão. Quando assinou a Proclamação da Emancipação, não o fez porque se sentia seguro ou porque todos o apoiavam. Ele o fez porque havia decidido que era a coisa certa a fazer. Esse é o tipo de fé que Napoleon Hill nos incentiva a cultivar. Uma fé que atua mesmo quando o caminho é incerto. Agora quero que reflitamos juntos. Que decisão você tem adiado? Que ação você tem evitado por medo do fracasso? Napoleon Hill nos ensina que a indecisão é o terreno fértil para o medo. Cada dia que você deixa de lado sem agir é um dia que você dá poder à dúvida. Mas cada dia que você decide e age, você se torna mais forte. Então faça isso agora. Anote uma ação específica que você realizará hoje, algo que o aproximará do seu propósito. Pode ser uma ligação, um e-mail, um plano, um passo pequeno, mas decisivo. E então faça. Como Napoleon Hill disse, não espere pelo momento perfeito, aproveite o momento e torne-o perfeito. Vamos agora falar sobre outro princípio fundamental de Napoleon Hill: a importância de queimar pontes. Não literalmente, é claro, mas mentalmente. Napoleon Hill admirava homens como Hernán Cortés, que, segundo a história, incendiou seus navios ao chegar ao México, para garantir que seus homens não tivessem escolha, a não ser seguir em frente. Napoleon Hill usou essa metáfora para nos ensinar que, para ter sucesso, é preciso eliminar saídas de emergência. Você não pode agir como se estivesse destinado a vencer se tiver um plano B caso as coisas fiquem difíceis. Henry Ford não disse: vou tentar essa coisa do automóvel e, se não der certo, volto a construir carruagens. Não. Ele se comprometeu totalmente, fechou todas as portas traseiras e apostou tudo em sua visão. Isso não significa ser imprudente. Napoleon Hill nos ensina que queimar pontes significa comprometer-se com seu propósito de tal forma que voltar atrás não seja uma opção. Qual é o seu plano B? É aquele emprego que você mantém mesmo sem ser apaixonado por ele? É aquela desculpa do faço quando estiver pronto. Napoleon Hill nos desafia a identificar essas pontes e destruí-las. Diga em voz alta: não há como recuar. Minha decisão é final. Meu destino está à frente. Essas palavras não são apenas um mantra, são uma declaração de guerra contra a mediocridade. À medida que continuamos, quero que você pense em algo que Napoleon Hill repetia constantemente: a mente subconsciente é sua maior aliada ou sua pior inimiga. Tudo depende de como você a programa. Hill descobriu que homens de sucesso, como Edison e Carnegie, usavam a autossugestão para treinar seu subconsciente. Não se trata de se enganar com afirmações vazias. Trata-se de instalar crenças que o compelem a agir. Por exemplo, Andrew Carnegie escreveu seu propósito principal e o leu em voz alta 2 vezes por dia. Com o tempo, sua mente aceitou esse propósito como verdade absoluta. O resultado? Ele se tornou o homem que dominou a indústria siderúrgica. Você pode fazer o mesmo. Napoleon Hill nos dá um ritual claro. Todas as manhãs, antes que o mundo fale com você, fale consigo mesmo. Declare seu propósito. Diga: sou um homem de ação. Minha mente está alinhada com meu destino. Não permito que a dúvida me impeça. Repita isso antes de dormir, quando sua mente está mais receptiva. Napoleon Hill insistiu que essas repetições não são mágica, são ciência. Seu subconsciente absorve o que você lhe dá com emoção e repetição e o torna realidade. Napoleon Hill não falava de fé no sentido religioso, mas sim como uma atitude mental. Fé, segundo Hill, é a certeza de que você pode alcançar o que se propôs a fazer, mesmo quando não há evidências. É a decisão de agir como se já tivesse vencido. Pense em Thomas Edison novamente. Quando ele enfrentou aquelas 10.000 tentativas frustradas, não tinha provas de que a lâmpada
Funcionaria. Mas ele tinha fé. Uma fé construída pela repetição e pela ação. Cada vez que dizia, vou encontrar um jeito, ele reforçava essa fé. E essa fé o levou a mudar o mundo. Como construir essa fé? Napoleon Hill nos dá uma resposta clara. Haja antes de se sentir pronto. Não espere que a confiança chegue magicamente. A confiança não precede a ação. A ação cria confiança. Quando Ford enfrentou a resistência de seus engenheiros, ele não esperou para se sentir confiante. Ele agiu. Quando Lincoln escreveu a Proclamação da Emancipação, ele não esperou por apoio unânime. Ele agiu. E você deve fazer o mesmo. Diga, não preciso me sentir pronto. Ajo porque decidi vencer. Essa é a fé que Napoleon Hill nos ensina. Uma fé que se constrói tijolo por tijolo, ação por ação. Agora, vamos falar sobre algo que Napoleon Hill considerava essencial. Rapidez na tomada de decisões. Hill observou que homens de sucesso, como Ford, Carnegie e Schwab, tomavam decisões rapidamente e as mudavam lentamente, citando: isso não significa agir impulsivamente, mas decidir com clareza e propósito, e então seguir em frente sem hesitação. Por exemplo, quando Ford decidiu construir o modelo T, ele não se envolveu em debates intermináveis. Ele tomou a decisão e agiu. Quando Schwab concordou em liderar a US Steel, ele não pediu semanas para pensar sobre o assunto. Ele disse sim e seguiu em frente. Napoleon Hill nos ensina que a indecisão é inimiga do progresso. Cada momento que você gasta hesitando é um momento que você rouba do seu destino. Então, qual decisão você tem adiado? Qual passo você tem evitado por não ter certeza? Napoleon Hill nos diz que a certeza não vem antes da ação. Ela vem através dela. Faça isso agora. Identifique uma decisão que você vem adiando. Anote-a. Então, comprometa-se a agir hoje. Não amanhã, não na semana que vem. Hoje. Como disse Napoleon Hill, o homem que decide rápido e age decisivamente torna-se uma força imparável. Vamos agora falar sobre outro conceito poderoso de Napoleon Hill, o princípio da eliminação, de desculpas. Hill acreditava que as desculpas são os tijolos com os quais construímos muros em torno dos nossos sonhos. Cada vez que você diz, não tenho tempo, não estou pronto, ou isto não é para mim, você está dando poder à dúvida. Os homens que Hill estudou não se permitiam desculpas. Quando Edison enfrentou o fracasso, ele não disse, isto é muito difícil. Quando Carnegie começou do zero, ele não disse, não tenho as conexões necessárias. Eles agiram, independentemente das circunstâncias. E você deve fazer o mesmo. Imagine o seguinte, cada desculpa é um peso que você carrega na mochila. Com o tempo, essa mochila fica tão pesada que você não consegue se mexer. Napoleon Hill nos desafia a esvaziar essa mochila. Diga em voz alta, não há desculpas, só há ação. Sempre que você se sentir tentado a justificar um atraso, lembre-se das palavras de Hill. O sucesso não espera por quem dá desculpas. Ele pertence a quem age. Então identifique uma desculpa que você vem usando e substitua-a por um passo concreto em direção ao seu objetivo. À medida que continuamos, quero que você reflita sobre a ideia de propósito definido de Napoleon Hill. Hill acreditava que todo sucesso começa com um propósito claro e específico. Não basta querer ter sucesso ou ter mais dinheiro. Você precisa saber exatamente o que quer e por que quer. Por exemplo, Henry Ford não queria apenas fabricar carros, ele queria fazer um carro que qualquer um pudesse comprar. Esse propósito claro guiou todas as suas decisões. Andrew Carnegie não queria apenas ser rico, ele queria construir uma indústria que transformasse o mundo. Esse propósito o levou a se tornar um titã. Então, qual é o seu propósito definido? Napoleon Hill nos ensina que, sem um propósito claro, nossas ações carecem de direção. Reserve um momento agora e anote seu propósito. Ele não precisa ser perfeito, mas deve ser específico. Por exemplo, quero criar um negócio que impacte 1000 pessoas nos próximos 5 anos. Ou, quero me tornar um líder que inspire minha equipe a alcançar a grandeza.
Escreva seu propósito e leia-o em voz alta todos os dias, como Carnegie fazia. De acordo com Napoleon Hill, esse simples ato pode transformar sua vida porque dá à sua mente uma bússola clara. Agora, vamos falar sobre persistência, outro pilar da filosofia de Napoleon Hill. Hill disse que a persistência é o combustível do sucesso. Sem ela, até o melhor plano fracassa. Pense em Edison novamente. 10.000 tentativas não são um acidente, são persistência em ação. Cada vez que falhava, Edison voltava ao trabalho com mais determinação. Napoleon Hill nos ensina que persistência não é apenas continuar, é seguir em frente com um propósito claro, mesmo quando tudo parece contra você. Como desenvolver persistência? Napoleon Hill nos dá uma dica. Comprometa-se com pequenas ações diárias. Não tente conquistar o mundo em um dia. Em vez disso, faça uma coisa a cada dia que o aproxime do seu objetivo. Pode ser ler um capítulo de um livro, escrever um plano ou fazer uma ligação. Como disse Hill, grandes vitórias são construídas com pequenos passos diários. Então, escolha uma ação pequena, mas significativa, que você realizará hoje e comprometa-se a repeti-la todos os dias durante um mês. Você verá como a persistência se torna um hábito. Vamos fazer uma pausa. Final aqui. Se você chegou até aqui, está demonstrando seu compromisso com a sabedoria de Napoleon Hill. Mas não deixe essa chama se apagar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Não seja daqueles que hesitam, daqueles que param no meio do caminho. Lembre-se de se inscrever se não quiser ser alguém que só sonha e nunca age. Napoleon Hill também falou sobre a importância de se cercar de pessoas que reforçam sua fé. Ele chamou isso de mente mestre, um grupo de pessoas que compartilham sua visão e o incentivam a ser melhor. Hill observou que grandes homens, como Ford e Carnegie, não trabalharam sozinhos. Eles se cercaram de pessoas que acreditaram neles, os desafiaram e os apoiaram. Pense no seu ambiente agora. Quem são as pessoas ao seu redor? Elas o inspiram ou o impedem? Napoleon Hill nos ensina que você não pode se permitir estar perto de pessoas que alimentam suas dúvidas. Procure aliados que compartilhem seu propósito, que o lembrem de quem você é quando você o esquece. Como encontrar sua mente mestra? Napoleon Hill nos dá um conselho prático. Comece com uma pessoa. Encontre alguém que você admire, alguém que viva os princípios de Hill, alguém que haja com determinação e propósito. Entre em contato com essa pessoa, aprenda com ela, compartilhe seus objetivos. Com o tempo, você construirá um círculo de pessoas que o elevarão. Como disse Hill, nenhum homem é uma ilha. O sucesso é um esforço coletivo. Agora vamos falar sobre algo que Napoleon Hill considerava a chave definitiva para o sucesso: autodisciplina. Sem disciplina, todas as ideias, todos os propósitos, todas as ações desaparecem. Hill disse que autodisciplina é a capacidade de fazer o que você precisa fazer, quando você precisa fazer, quer você goste ou não. Pense em Charles M. Schwab. Quando ele liderou a US Steel, ele não se permitiu hesitar ou procrastinar. Todos os dias, ele tomava decisões rápidas e agia com precisão. Napoleon Hill nos ensina que disciplina não é algo com que você nasce. É algo que você desenvolve através da prática. Como desenvolver autodisciplina? Napoleon Hill nos oferece um sistema. Comece com pequenas metas e cumpra-as. Por exemplo, comprometa-se a acordar no mesmo horário todos os dias durante uma semana, ou a anotar sua resolução todas as manhãs. Cada vez que você cumpre uma pequena promessa a si mesmo, você fortalece sua disciplina. Como disse Hill, a disciplina é a ponte entre sonhos e realizações. Então, escolha uma pequena promessa, agora, e cumpra-a sem desculpas. Ao chegarmos ao fim desta jornada, quero que gravem isto em suas mentes. Napoleon Hill não nos deu apenas ideias. Ele nos deu um sistema para viver uma vida extraordinária. Tudo começa com uma decisão. Decidir quem você é, decidir que não há espaço para dúvidas, decidir que agirá como se estivesse destinado a vencer. Todos os homens que Hill estudou
De Ford a Lincoln, de Carnegie a Edison, viveram esse princípio. Não esperaram que o mundo lhes desse permissão. Declararam seu destino e o construíram passo a passo, com fé, ação e persistência. Então, deixo vocês com este desafio, final de Napoleon Hill. Não deixem que estas palavras sejam apenas conversa. Façam delas a sua verdade. Escrevam o seu propósito. Declarem-no em voz alta. Ajam hoje, agora mesmo, sem demora. E repitam esse processo todos os dias, até que sua mente não reconheça outra maneira de ser. Como Napoleon Hill disse, você tem o poder de controlar sua mente, e com esse poder você pode controlar seu destino. Então agarrem esse poder. Ajam como se estivessem destinados a vencer, porque no fundo vocês sabem que estão. E se esta mensagem acendeu uma faísca em você, não a deixe se apagar. Inscreva-se no canal agora mesmo. Não seja daqueles que duvidam, que procrastinam, que se contentam com menos. Junte-se à comunidade que vive a sabedoria de Napoleon Hill e transforma suas vidas. Faça isso agora e vamos começar essa jornada. Juntos, obrigado por assistir ao vídeo. Inscreva-se para receber mais mensagens inspiradoras e comente. Vitória! Se você está pronto para viver como alguém que nasceu para vencer, até breve.